Olá, meus amores, tudo bem? Bom, primeiramente eu venho pedir desculpas pra vocês, né? Porque passei muito tempo aí sem gravar vídeo, sem ter conteúdo no blog, no canal. Enfim, eu tava doente, né? Eu até postei ali no Instagram, né, uma foto ali informando todos vocês que tava com a garganta bem ruim mesmo, a ponto de ficar sem voz, tá? Mas eu tô melhor e é tanto que hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Bom, o assunto de hoje é sobre pincéis, um guia de pincéis. Como adquirir, né, onde adquirir e também como limpá-los, como mantê-los, tá? Isso é bem importante e vai ajudar ali você a escolher os seus pincéis, né? Porque muita gente tem dúvida com relação a isso, a como comprar, que pincéis comprar para quem está iniciando, isso é bastante importante. Então, se você tem a sua dúvida, vem comigo. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu vou te pedir encarecidamente, humildemente, né, que você dê o seu joinha, dê a sua curtida aqui no nosso canal, aqui no nosso vídeo, tá? E tem uma janelinha ali embaixo, tá? De inscreva-se. Clica ali, ajuda a divulgar o nosso canal. Se você tem mais alguma dúvida, se você quiser alguma sugestão, né, deixa ali nos comentários que eu vou estar lá analisando e com certeza estarei atendendo ao teu pedido, tá? Então, segue comigo. Bem, gente, eu quero avisar desde já que o vídeo sim vai ficar um pouco extenso, porque eu preciso realmente explicar a função de cada pincel, tá? Para vocês, assim, poderem, né, escolher melhor o que vai primeiramente adquirir, certo? Então não me abandona, fica comigo, tá? Vê até o final, que isso é bem importante. Eu sei que vai tirar muita dúvida que você ainda tem, tá bom? Então vamos começar ali com os pincéis de faces. Bom, a maioria dos meus pincéis, claro, obviamente, eu compro no AliExpress. Por quê? Porque o AliExpress, gente, o preço é bem bacana, os pincéis são de qualidade, tá? Os pincéis aqui no Brasil, um preço de um pincel só, eu compro um conjunto, digamos assim. Então, o primeiro pincel que eu adquiri ali no AliExpress foram os Kabukis. São esses pincéis aqui, um tá até usado, né? Na verdade, ele vem 5 pincéis de faces e 5 pincéis menores, né? Para correção, iluminação e sombras, certo? Um eu perdi e outro eu dei para minha irmã. Vem um maiorzinho desse aqui, pincel de face mesmo, e vem um maior desse aqui, também de face, tá? Então, eu só tô com 3 e os 5 os menorzinhos, tá? Esse aqui é o Kabuki Top Flare, tem um topo mais retinho. Isso aqui, ó, topo bem retinho, usado para base, né, aplicação de base. Eu prefiro usar pincéis de base Kabuki. Por quê? Porque a aplicação dela é bem mais uniforme do que, por exemplo, um pincel língua de gato, né? Esse pincel aqui que tem a ponta arredondada, assim, que tem uma pontinha assim. Eu prefiro usar o Kabuki. De preferência o angular mesmo, que é mais fácil de espalhar, de aplicar no cantinho, tá? Eu gosto mais de usar esses aqui. Esse aqui, se você tem esse, não faz mal, não tem problema. Pode estar aplicando ali a tua base, né, o teu corretivo, e depois dar acabamento com o dedo, porque ele realmente deixa algumas linhas, tá? Tem também o pincel que eu aplico não só a base, como também o primer, que é esse Duo Fibre também. Geralmente eu aplico quando eu quero um acabamento bem leve. Ele deixa um acabamento muito leve, tá? A aplicação dele. Eu ainda tô um pouco resfriada, né? Começando esse frio, começa a resfriar. Mas, não tem problema. E geralmente eu uso, quando eu quero aplicação bem leve, eu uso a base bem líquida, né? Geralmente pele madura, ou até mesmo quando eu quero um acabamento assim, bem natural, tá? Outro pincel também que eu costumo usar de face são esses aqui, que também comprei no AliExpress. Gente, esse conjunto aqui, ele é maravilhoso.
Ó, ele vem com esses pincéis aqui para aplicação de pó, blush, iluminador. E esse aqui de base, o Duo Fiber, ele é um pouco achatado, ó. Percebam que ele é um pouquinho achatado, tanto para aplicação de primers como para aplicação de base. Ele é bom também. Aí vem esse pincel de pó mais achatado, maiorzinho. Esse aqui mais pontudo, que geralmente é o que eu mais gosto de utilizar. Vem esse aqui de blush. Vem esse aqui para contornos. Ele é bem preciso. Pega ali a área do contorno mesmo, tá? E também para iluminação, né? Iluminadores. Vem esse pincel para corretivo. Vem 3 pincéis. Esse aqui também você pode estar aplicando a base, tá? Além de aplicar o corretivo. Esse aqui já é menorzinho, é próprio para corretivo mesmo, para usar naqueles cantinhos. Esse aqui é o pincel também de corretivo, mas ele é mais de precisão, esse pincel aqui. Muito bom. Todos eles, gente, não tenho o que reclamar desse conjunto, são perfeitos. E além, vem esse também, esse pincel aqui, tanto para aplicar sombra quanto para aplicar iluminadores. E eu não tenho o que reclamar mesmo desse conjunto, por quê? Que ao contrário da maioria dos conjuntos de pincéis que vende ali no AliExpress, vem muito pincel desnecessário ou repetido, né? Já esse aqui veio completamente perfeito, né? Esse aqui vem 3 pincéis, gente, Vem 3 pincéis para fazer esfumado, gente, ó. Um maiorzinho, que tanto serve para aplicar a sombra, quanto para esfumar, tá? Esse aqui, que é mais pontudinho, que ele serve para esfumar o côncavo e um pouco mais acima. E esse aqui menorzinho, ó, para esfumar também para aquelas áreas mais precisas, sabe? Vem também um pincel aplicador de sombra de precisão, para esfumar também naquela área aqui embaixo, né, nos olhos. Vem um pincel de delineador. E vem, que eu achei a coisa mais graciosa desse conjunto, esse pincel labial, tá? Que ele é assim, ó. Gente, esse conjunto pra mim foi o que salvou a minha vida como profissional. Porque eu precisava de algo assim bem completo, mas que não fosse caro. Então ali... Ai, caiu alguma coisa. Então, pelo que eu paguei aqui no Brasil, eu compraria no máximo 2 pincéis. Eu paguei cerca de 60 reais. O dólar na época estava um pouco alto e ele não demorou muito para chegar. Mas eu vou falar tudo sobre compras do AliExpress em outro vídeo, tá? Então, não vou me ater muito às compras. Mas foi o que eu mais, assim, gostei de ter comprado, ter adquirido no AliExpress. Foram esses pincéis. E o material é excelente. As cerdas, elas não se soltam, tá? É muito bom. Já tenho bastante tempo, não, alguns meses. E é o que eu mais uso ultimamente, tá? Tem outros pincéis também de corretivo, que são esses aqui, são os pincéis cônicos. Eles são bem precisos, eles se adaptam ao contorno do rosto com facilidade. Então eu acho bem preciso na hora de corrigir, sabe? Ali, principalmente aqui na hora que vai aplicar o batom, corrigir ali os lábios. Pra mim, ele é bem preciso. Eu adoro esse pincel. Tem os pincéis aqui que eu uso geralmente para fazer contorno, sombreamento e esfumar a área dos olhos, fazer iluminação também em certos pontos do rosto. Esses aqui que veio junto com esses, tá? Outra coisa que eu comprei, gente, que realmente pra mim não valeu a pena ter comprado no AliExpress, mas eu vou deixar essa experiência aqui pra vocês rapidamente, que foram foi esse pincel aqui. Gente, esse pincel, pra vocês verem, ele tá rachado já, ó. Eu não deixei assim no sol, eu lavei e sequei normal, né? Mas não sei por que ele rachou, não sei se é o fato de ter água, né? Que eu lavei a cabecinha dele, mas pode ter penetrado alguma água. Mas enfim, ele rachou. Mas não é nem por isso, é porque as cerdas dele são muito duras, sabe? Não tem a flexibilidade na hora de passar no rosto, então
na hora que vai aplicar uma base, fica muito marcado, fica muito... Eu não gostei. Pode ser que você goste. Mas eu não achei... Não é tão macio quanto aplicar com esse aqui, entende? Ó, esse aqui é bem, se adapta bem facinho no rosto. Já esse aqui não sei, parece que você está esfregando o rosto ao invés de apenas aplicar ali a base. É bem diferente, eu não gostei. E esse aqui, que tá maior moda agora, usar esse pincelzinho aqui. Também odiei. Não sei se as cerdas que talvez não tenha, né, não tenha me convencido, mas é quase o mesmo problema desse, sabe? As cerdas são muito duras. Talvez com outro vendedor, com outro tipo de material seja diferente. Mas esse aqui eu não gostei, eu odiei, pra falar bem a verdade. E na verdade eu só tenho aqui por coleção, assim, né? Porque eles só dá apenas para aplicar a base, para fazer contorno, mas para esfumar, assim como esse aqui, é terrível. Não dá para esfumar. Porque fica uma esfregação muito grande, assim, sabe? Uma fricção no rosto. Não dá pra fazer nenhum esfumado com ele. Tem outro pincel também que eu comprei no AliExpress, gente. Ótimo! Sabe quando você tem dificuldade de fazer contorno com blush? Meus problemas acabaram. Tenho esse pincel aqui, que ele é achatado, sabe? Ele é bem achatado. E ele se encaixa perfeitamente aqui com o contorno. Porque com o pincel do blush, né, você vai fazer um contorno, você precisa, né, achatar ali o pincel, né, para se encaixar perfeitamente com o contorno aqui do rosto, certo? E já com esse aqui não, você já aplica ali direto, sossegado. Tá? Tem outros pincéis também que eu adquiri, não são do AliExpress, são da Mary Kay, tá? Tem um outro também, só que não tá por aqui. Esse aqui eu gostei bastante, eu uso bastante profissionalmente, né? Esse aqui, as cerdas deles são bem molinhas, bem fácil de limpar ali a sobrancelha, de pentear, né? E aqui é a parte, ele é bem chanfradinho, que eu uso pra desenhar ali a sobrancelha. Gente, esse é o pincel que eu uso pra fazer sobrancelhas, isso profissionalmente, tá? Tem esse pincel aqui de precisão, que na Mary Kay eles falam que é pra esfumar, né? Realmente é pra esfumar, mas eu gosto mais de esfumar essa parte de baixo aqui com ele, que ele é bem preciso, esse pincel, tá? E esse pincel aqui de côncavo, né? É mais pra esfumar essa área mesmo aqui entre o côncavo, né? Parte do côncavo. E esse aqui é o pincel de base, que eu uso mais para aplicar corretivo, que é base, eu já falei pra vocês que eu gosto de utilizar o Kabuki. Esse é o Kabuki. Tem os pincéis também que são bem baratos, muito baratos, tá? Que foram os primeiros pincéis que eu adquiri ali, assim que eu comecei a fazer o curso de maquiagem, que são os pincéis da Panvel. Tem esse aqui, que é o Duo Fibre, né? Duo Fibre porque tem os dois tipos de fibras, as naturais e as artificiais, certo? Por isso que se chama Duo Fibre, duas fibras, tá? E esse pincel, eu não sei se é a marca Panvel ou se o problema veio de fábrica mesmo. Eu odeio utilizá-lo, exatamente este, porque solta muitas cerdas. Parece que eu tô derramando pelo assim, ó, metendo pelo no meu rosto, é terrível. É agonizante usar esse pincel. Tem o de base, que vocês já até me viram utilizar esse aqui. Eu não utilizo para aplicar bases, mas para aplicar primer, corretivos, enfim. Tenho também esse pincel aqui, que é o aplicador de sombras. Esse pequenininho aqui, que também é um pincel de precisão, serve ali para esfumar certas áreas. Tem esse pincel de côncavo que eu achei bem engraçado, que é na verdade o pincel lápis, né? Esse pincel aqui, ele é um pincel de precisão também. Eu adoro utilizá-lo. Eu também tenho um outro conjunto, comprei no AliExpress. Um momentinho que eu vou ver onde que está. Esse conjunto de pincéis aqui, ó. Vem 32 pincéis, apesar de estar faltando alguns pincéis aqui, né? Estão por aí.
mas ele vem com pincéis bem importantes. Ele vem esse pincel, 2 pincéis leques, esse aqui que é o maiorzinho, vem esse aqui menor, esse aqui menorzinho, vem com bastante pincel de face, são 3 pincéis de faces, esse aqui mais achatado, esse um pouco menor, esse aqui é mais pontudinho assim, mais longo, esse chanfrado para blush, esse aqui também para blush e para contorno, né, que você pode achatar um pouquinho ali, né, e utilizá-lo como contorno. Vem de base, vem esse pincel aqui que eu já vou dizer para que serve. Gente, esse pincel aqui é para fazer aquele famoso contorno do nariz, né, para afinar o nariz, fazer. Só que eu prefiro não utilizá-lo, por quê? Porque as pontas são desiguais, ó. Não sei se vocês percebem que a ponta é bem desigual. Então é capaz o desenho ficar torto. Eu prefiro fazer de um lado, fazer do outro, normalmente com um pincel de esfumar olhos mesmo. Pincel de olho. Vem com esse pincel chanfrado para corretivo. Vem bastante pincel aqui, gente, para sombras. Só não vem pincel de esfumar, que esse kit deixou a desejar. Mas vem esse para sobrancelha, para você também, né, desgrudar ali os cílios. Às vezes a gente passa ali uma máscara e fica grudado, né, e serve ali também. Esse aqui serve principalmente para isso. Vem esse aqui de sobrancelhas, para pentear sobrancelhas, tá? Aplicador de sombra, vem 2 pincéis para delineador. Esse aqui que é mais tortinho e esse aqui que é mais retinho. Enfim, vem bastante pincéis, gente. Só que assim, ó, pincel completo mesmo, eu indico aquele primeiro kit que eu mostrei pra vocês, aquele primeiro conjunto de pincéis, bem completo, bem barato, são bons, são de excelente qualidade aqueles pincéis, tá? E outra coisa que eu utilizo também na maquiagem, né, não é um pincel, mas é uma ferramenta bem importante, que são essas esponjinhas, essas Beyblade, né, a réplica da Beyblade, né, que eu também comprei no AliExpress. Ela é bem fofinha, tá? E se utiliza ela molhada. São bem fofinhas, tá? Eu gosto de utilizar para dar acabamento ali no corretivo, na base também, eu gosto de utilizar. Tá, falei todos os pincéis, mas afinal, eu preciso comprar tudo isso para montar o meu kit? Não, você não precisa comprar tudo isso para montar o seu kit. Você pode comprar um pincel kabuki. Eu indico comprar o kabuki, certo? Ter um pincel menorzinho para corretivo, para base, não precisa ser grande, um desse tamanho tá ótimo. Ou até mesmo menor, só para aplicação do corretivo, também serve para corrigir essas áreas aqui, para aplicação de glitter também, para aplicação de sombras cintilantes, também é importante. Um pincel de base, um pincel para corretivo. Ah, eu esqueci de falar também, tem esse pincel da Vult aqui, ó, que eu acabei adquirindo também. Um pincel de esfumar, que isso é bem importante, você ter um pincel de esfumar, tá? Você não deixa de adquirir. Um pincel chanfrado, eu vou colocar esse aqui porque ele já é 2 em 1. Ele tanto serve para sobrancelha, chanfrado, como também para delineado, né? E tem também um pincel para aplicar sombra. Tenha também um pincel para aplicar sombra, né? Esse aqui da Avon, que ele tanto serve para aplicar sombra, sombras em pó, como também para esfumar um pouco. Ele fica um pouco marcado, o esfumado dele. Mas ele serve também para esfumar, ajuda a esfumar com esse aqui, tá? E um pincel para pó, dependendo do tamanho do pincel de pó, você pode utilizá-lo como blush também. Mas, se você tem um rosto pequenininho, né, delicado, eu não indico isso porque a gente acaba realmente errando na dose quando isso acontece. Então, um pincel ali de blush também é bem importante. Então, ó, um pincel de base, um pincel de corretivo, um pincel de blush que também vai servir como contorno, também vai servir para iluminação.
um pincel de esfumar que vai servir para contorno do nariz, esfumar ali a parte dos olhos e algumas áreas também de iluminação se quiser fazer. Um pincel para aplicar sombra, também para iluminação. Pincel ali de sobrancelhas que serve tanto, ele é de precisão, serve para você fazer delineado, serve para você aplicar o delineador abaixo aqui na linha da água. Pincel de pó. Gente, esse é o kit que você realmente tem que ter, que é necessário ter para montar ali o seu primeiro kit, né, para iniciantes. Ah, certo, Rebeca, eu adquiri tudo isso. Mas e agora, como é que eu faço para manter esses meus pincéis, para fazer toda a higiene, enfim? Muita gente fala sobre os limpa-pincéis, né, os limpadores de pincéis. Eu tenho esse aqui da Make Be, do Boticário. Gente, esse tipo de limpa-pincéis, ele é assim, serve ali pra você aplicar na hora. Ah, eu vou trocar o tom de... Eu tô aplicando o pó, né, de contorno. Depois eu vou utilizar um outro pó mais claro pro restante do meu rosto. Então eu vou aplicar ali, como eu tenho um pincel, digamos assim, apliquei ali o pincel, no pincel, né? Pega uma toalhinha, um paninho, tira o excesso do produto que tem ali no pincel, vai tirando até o pincel começar a clarear. E daí você pode, né, deixar secar só uns minutinhos e já utilizar um outro produto, certo? É para isso que serve os limpadores de pincéis, para você, principalmente os profissionais, né, que trabalham toda hora, tá ali, né, tá mexendo, tá trocando de cor, enfim, para não ter que trocar de pincel, lavar, esperar secar. Isso aqui é bem mais rápido. Só que, gente, a melhor higiene pro pincel, com certeza, é lavando ele com água e sabão neutro. Se você pode utilizar detergente neutro, você pode utilizar shampoo para bebê, o Johnson, né? Fazendo propaganda do Johnson, né? E se o pincel ele for assim, de cerdas naturais, você pode também, depois da lavação, aplicar o condicionador. Condicionador? Sim, condicionador. Que além de deixar cheirosinho, mais cheirosinho, ele vai ficar super macio ali na hora da aplicação dos produtos, né? Então é bem importante essa dica pra vocês, tá? Gente, o que eu também adquiri ali no AliExpress foi esse limpa-pincéis. O que acontece? Eu aplico o detergente neutro aqui, pincel molhado, esfrego e facilmente sai ali o produto, o resíduo que eu não quero, né? Eu quero limpar o meu pincel. Então, isso aqui, gente, é muito baratinho, ó. Foi cerca de... acho que nem R$2 custou, tá? Que eu comprei bem barato, né? Porque o produto tava super barato e o dólar tava bem mais baixo que está hoje. Então, gente, é isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero realmente ter ajudado você a adquirir ali, né? A tirar suas dúvidas com relação a pincéis, a limpeza. Ah, outra dica importante que eu acabei esquecendo. Quando for lavar, gente, sempre a cabecinha para baixo, deixa a água corrente e a cabecinha dele para baixo. Quando for ali colocar para secar, não deixe assim, deixa ele para baixo, ou então ele deitadinho no canto, não esfregue, não seque no secador. Isso é bem importante, ele vai ficar espivitado, ele não vai ficar arrumadinho, bonitinho, tá? Isso é bem importante. Tá bom, gente? Então, e por hoje é só. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha já curtido, como eu já chamei ali no início do vídeo, né? Convidei você a curtir. Então, se você não curtiu, curta agora, nesse momento, essa oportunidade. Se inscreve aqui no canal, isso é bem importante. Ajuda a me incentivar, a divulgar mais o meu trabalho. Se você gostou e quer ver outros vídeos, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo pra você. E vou estar, com certeza, estudando uma forma de poder ajudar vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!